A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 1, que diz: Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. O título da nossa reflexão, à luz desse versículo que nós lemos, é: As águas começarão a baixar. Esse versículo que nós lemos, ele está inserido no contexto, numa história que você já ouviu falar, que é acerca da construção da Arca de Noé, conhecida como Arca de Noé, e acerca do dilúvio. Quando nós retrocedemos um pouco na palavra de Deus, no capítulo 6 de Gênesis, a gente vê que esse capítulo ele trata da corrupção da humanidade. No verso 5 diz que o Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. No verso 6 diz que então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Então Deus, vendo a corrupção da humanidade, ele viu que aquela criação não gerou frutos e fez com que o sentimento de arrependimento surgisse no coração de Deus, a ponto dele querer destruir a humanidade, tudo que havia sobre a terra. Mas o texto também diz que havia um homem chamado Noé, que o Senhor mostrou benevolência. E a Bíblia fala, nesse próprio capítulo 6, fala acerca da história da família de Noé. Diz que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e o mais importante, diz a palavra no verso 9, ele andava com Deus. Então, mesmo em uma geração pervertida, em uma geração perversa, em uma geração corrupta, havia um homem que andava com Deus. Havia um homem que tinha intimidade com Deus. E, diante disso, Deus disse a Noé que destruiria a terra com o dilúvio. Mas como Deus demonstrou benevolência com Noé, ele disse: Noé, como você é um homem que anda comigo, eu irei preservar a sua vida e a sua família. E para isso, Noé, você vai ter que construir uma arca. E a palavra diz que Noé, como um homem que andava com Deus, um homem que tinha em seu coração a obediência como norte, obediência ao Senhor, escutou de Deus passo a passo do que fazer, como construir a arca e quem iria estar dentro da arca. E aqui vem algo interessante, caro ouvinte, que me chamou muito a atenção e eu trago essa reflexão nesse dia. Noé, a palavra diz que ele era agricultor. Deus fez de um agricultor um engenheiro naval. O Senhor deu toda a capacidade para Noé, para que Noé pudesse construir uma arca com dimensões estabelecidas, com compartimentos determinados, e ele sabia o que iria colocar ali dentro. Então Noé ouviu da boca de Deus o que fazer e ele praticou item a item daquilo que Deus determinou. Isso mostra, caro ouvinte, que Deus já sabia que o que ele iria fazer, o dilúvio, era algo muito terrível, era algo muito extremo, porque ele estava insatisfeito. Mas ele olhou para aquele homem, um homem que andava com ele, um homem que era íntegro, ele olhou para aquele homem e falou: eu vou fazer transformar você de um agricultor a um engenheiro naval. É óbvio que essa expressão não existia à época. Eu estou contextualizando para a nossa realidade esta profissão. Então Noé construiu a arca para enfrentar um dilúvio. Sabe o que isso significa para mim e para você, caro ouvinte? Que independente do dilúvio que venha sobre a sua vida, independente do dilúvio que Deus permitir impactar a sua vida, Ele é a arca
Você estará dentro da arca que se representa a presença de Deus. E esse dilúvio não vai te afetar. E para você construir algo em sua vida para vencer as lutas que o dilúvio também representa, o Senhor vai te capacitar. Assim como Deus capacitou Noé, transformando ele de um agricultor a um homem com capacidade de construir uma embarcação, é o mesmo Deus que vai vai capacitar você para enfrentar as lutas que virão, dando a você aquilo que você acha que não tem, a capacidade que você acha que não tem. Ele vai lhe conceder a capacidade para você vencer os dilúvios que poderão vir sobre a sua vida. Mas o interessante é que no verso 18 do capítulo 6, que para realmente contextualizar tudo isso que eu estou falando acerca de Noé, diz: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E o que isso significa? Aqui mostra que Deus, ele faz aliança com os seus filhos. Mas os seus filhos têm que buscar a sua presença. Os seus filhos têm que andar com ele. Os seus filhos têm que buscar ser íntegros diante do Pai, diante da sociedade em que vivemos. O Senhor tem, assim como teve para Noé e a sua família, uma aliança trazendo salvação diante do dilúvio. É o mesmo Deus que pode e quer ter aliança com cada um de nós, para que possamos viver a plenitude dele em nossas vidas, para que possamos viver a salvação de Deus, para que possamos viver a aliança que Deus tem para nós. Deus tem sempre o de melhor para nós, e nesse contexto de ira, neste contexto de luta que o próprio Deus estabeleceu sobre a terra, ele preservou Noé e a sua família. E a arca representa justamente isso. A arca representa lugar separado. A arca representa a presença de Deus. A arca representa refúgio. De repente, você, espiritualmente falando, está fora dessa arca. E neste dia, Deus está dizendo para você: entre na arca, entre na minha presença, busque a minha presença, façamos uma aliança e eu irei salvar a sua vida, eu irei salvar a sua casa, eu irei salvar a sua família, assim como eu fiz com Noé. E a palavra continua, neste versículo que nós lemos, que é o título da nossa reflexão, fala que Deus lembrou-se de Noé. Não que Deus havia se esquecido de Noé, é que Deus tem um plano para todas as coisas. A palavra diz que o dilúvio durou 40 dias, chuva sem parar, fortes chuvas. E a água prevaleceu sobre a terra durante 150 dias, ou seja, tinha muito mais água do que terra firme durante 150 dias. Então Noé ficou esse tempo todo dentro da arca com a sua família, protegido, guardado por Deus. Aí chegou um determinado momento que o tempo de Deus para a vida de Noé e sua família fora da arca se iniciou. Foi justamente nesse versículo que nós lemos. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Deus falou muito ao meu coração acerca disso, que Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de mim. Enquanto nós estamos passando pelo dilúvio, ou quando as águas ainda prevalecem sobre a terra, quando nós estamos às vezes encurralados em algumas situações, mas você pode dizer: mas eu busco a Deus, eu oro, eu coloco a minha vida, a minha família na presença dEle, mas o dilúvio está aí, as lutas estão aí. E quem disse que Deus livrou, não permitiu que as consequências, os reflexos do dilúvio não afetassem a vida da família de Noé? As consequências afetaram. Eles tiveram que ficar dentro de uma arca por vários dias. Eles tinham uma vida regular antes e agora passaram a ter que viver de uma forma totalmente diferente. Desafios que eles já imaginavam após o dilúvio que iria acontecer. Então as consequências do dilúvio, os reflexos do dilúvio impactaram sim a vida de Noé e sua família. Mas, porém, esse impacto foi pequeno porque a presença de Deus sustentou. Eles tinham sustento dentro da arca. Deus fez com que ele separasse suprimentos para viver esse período todo dentro da arca. Então, o Senhor é aquele que não deixa faltar nada quando estamos na presença dele. O dilúvio vem
as águas, os ventos bateram na arca, mas não afetaram Noé e sua família, porque ali era a proteção de Deus sobre eles. Mas eles ficaram ali, isolados. Mas chegou um momento que o tempo de Deus chegou. E esse momento, que a palavra fala, que Deus lembrou-se deles. E essa lembrança de Deus é para dizer para mim e para você o seguinte: as águas começarão a baixar na sua vida. As lutas que você está enfrentando, os dilúvios que estão impactando a sua vida, a sua família, essas águas começarão a baixar, porque Deus lembrou-se de você. Deus sabe quem você é. E o que Deus quer de mim e de você? Que busquemos a sua presença, que coloquemos os nossos sonhos na arca, que coloquemos nossa família na arca, que coloquemos os nossos sonhos na arca, que coloquemos os nossos propósitos na arca, que coloquemos o nosso trabalho, o nosso relacionamento conjugal, tudo Deus quer que coloque na arca. A arca representa a presença do Senhor em nossas vidas. Deus está dizendo: coloque na minha presença e creia em mim, porque eu vou fazer essas águas baixarem. Essas lutas não durarão para sempre. O dilúvio durou 40 dias, então a luta na sua vida tem dia e hora para acabar. As águas começarão a baixar. A terra voltará a prevalecer sobre as águas. Você vai colocar o seu pé em lugar firme. E o interessante é que nesse texto, para Noé, como Noé ficou sabendo que as águas estavam baixando? Noé, ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, ela não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E a palavra diz, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Olha que interessante. Noé representa Deus. A pomba representa cada um de nós. Quando nós somos lançados para as lutas, Deus permite as lutas nas nossas vidas, a pomba foi. E ela não tinha onde colocar os seus pés, então ela se cansou. E esse cansaço fez com que ela retornasse para a arca, mas Noé estava com seu braço estendido. Noé recebeu de volta a pomba e ela voltou à segurança que já estava vivendo naquela arca. Assim é comigo e com você, caro ouvinte. Quando estamos passando por lutas nesta vida, Deus nos lança. Nós passamos por todas as lutas. Vamos ver se a água baixou. Não, a água não baixou. A luta continua. Então, para onde você tem que voltar? Você tem que voltar para os braços do Pai, que aqui representa o braço de Noé. O Senhor está disponível para mim e para você diante das lutas que se colocam diante de cada um de nós. E aí a palavra ainda continua. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ou seja, vai pomba, verifica, vai lá, caminhe, faça a sua parte. Aqui está o norte para a sua vida, vai. E ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé ficou sabendo dessa forma que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba. Mas desta vez ela não voltou. Por quê? Porque as águas já tinham baixado o suficiente para que eles pudessem colocar os seus pés em terra firme. Assim também é na minha vida e na sua vida, caro ouvinte. O Senhor nos lança, o Senhor permite-nos caminhar nesta terra, passando muitas das vezes por lutas. Nós sabemos que quando estamos lutando, nós voltamos e Ele nos recebe, Ele nos dá força, Ele espera mais um tempo e nos lança de novo, e a gente caminha junto com a nossa família, junto com os nossos sonhos, junto com os nossos projetos, e às vezes a gente volta com um grande retorno, que aqui simboliza essa folha nova de oliveira que a pomba voltou no seu bico. E depois a gente volta de novo e depois a gente consegue caminhar de forma perene, de forma constante, porque Deus já nos sustentou de tal maneira que já nos deu força suficiente para caminhar. Caro ouvinte, as águas começarão a baixar. Eu não sei quais as lutas que você está passando, mas à luz desta palavra, creia
que as águas começarão a baixar. Você terá vitória diante daquilo que você planejou, sonhou, do que Deus sonhou para a sua vida. Elas baixarão, porque a palavra de Deus é fiel e ela é cumprida na integridade, na integralidade. Integralmente ela é cumprida nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.